Boa noite a todos, boa noite, sejam bem-vindos, né, a esse webinar que a gente vai estar conversando um pouquinho sobre a gestão da experiência do cliente e como transformar empresas, né, negócios em verdadeiras experiências para o cliente de fato. Meu nome é Juliana e eu estou aqui representando o curso Estratégia e Experiência do Cliente, né, promovido pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a quem eu agradeço bastante o espaço para a gente estar discutindo um pouco sobre esse tema que é super relevante nos dias atuais, né? Então a gente está aqui tanto no Zoom quanto no YouTube. Convido a todos, né, a deixar as questões de vocês, enfim, né? A gente vou respondendo à medida do possível algumas questões e no final também, tá? Novamente, agradeço toda a equipe técnica, né, e o pessoal de apoio da PUC-Rio e aí esse espaço para a gente estar conversando um pouquinho mais sobre esse assunto por aqui. Vou compartilhar a tela para a gente iniciar esse bate-papo, né, sobre como transformar a empresa na melhor experiência do cliente, né, de fato, para a gente conversar com o principal objetivo ali da gente estar elucidando algumas variáveis que são extremamente relevantes para a gente discutir sobre a experiência do cliente, né? Porque mais do que a gente pensar só na parte ali do cliente, a gente tem que pensar em como que a empresa vai se estruturar para ofertar essa melhor experiência para ele de fato, né? Então, é esse o nosso objetivo aqui, tá discutindo todas as variáveis através de uma metodologia, através de um framework, né, para compor realmente o que a empresa tem que pensar, o que ela tem que levar em consideração quando o assunto é gestão da experiência do cliente de fato, né? Então, antes de tudo, né, deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Juliana, Juliana Cândido Custódio. Eu estudo sobre esse tema de experiência do cliente, gestão da experiência do cliente já faz alguns anos. Eu sou formada em relações públicas, né? Apesar de a base de relacionamentos ter começado, né? Aí eu não comecei a estudar sobre o tema a fundo nessa época, eu comecei depois, na época da especialização. Eu tenho uma especialização em marketing empresarial, tenho um mestrado em administração estratégica, um doutorado em administração estratégica e em gestão na Universidade Paris-Dauphine, na França, e um pós-doutorado em psicologia do consumo. E desde lá da minha especialização, eu comecei a estudar sobre as estratégias de relacionamento e como as empresas poderiam ser mais competitivas de fato a partir daí. Porque eu comecei trabalhando com área de atendimento a pequenas empresas, principalmente, relativamente muito nova. Então, eu vi que a principal dificuldade, né, que as empresas tinham, principalmente as pequenas empresas, os pequenos negócios, é se tornar competitiva, né, realmente ter diferencial frente à concorrência, mas num cenário onde tem escassez de recursos, tem dificuldade, né, muitas vezes de mão de obra, tem dificuldade de inovação, e aí os relacionamentos entram como, né, a chave realmente ali para muitas questões, né? E aí eu comecei realmente a estudar mais a fundo todo esse cenário e fazer algumas pesquisas também nesse tema. Eu trabalho com consultoria, tanto na área de estratégia e marketing há quase 20 anos, e estudo e faço consultoria na área de experiência do cliente há quase 15 anos. Trabalhei já na Agência de Desenvolvimento de Curitiba, hoje nem chama mais assim, né? Agência de Inovação aqui de Curitiba, né, em parceria com o Sebrae. Já atuei na Análise.com, que foi minha primeira consultoria, né? Ainda está nativa, mas agora estou mais na RepTrack, que é uma startup com base realmente na gestão de estratégias para a experiência do cliente, né? Fiz projetos para agências de comunicação, enfim, né? Para algumas instituições de ensino também. Sou professora há 15 anos, já ministrei cursos tanto na graduação, especialização, MBA, mestrado fora do país, né? Tanto na PUC, na Universidade Livre de Bruxelas, na UFSCar, na ISAE-FGV e agora na PUC-Rio também, né? Já atuei tanto no Brasil, na França, na Bélgica e no Marrocos. Inclusive, depois eu vou contar um pouquinho para vocês como que eu criei esse framework, né? Inclusive foi com a comparação ali de alguns contextos, né? Realidades ali culturais um pouco diferentes que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala de gestão de relacionamento de fato, né? E eu sou autora do livro Estratégia Descomplicada, que é onde eu trago realmente eu destrincho, né? Todo esse método de como criar e gerenciar a experiência do cliente, mas com base na estratégia do negócio de fato, né? Até convido vocês, né, a conhecer tanto o livro, também conhecer o meu blog Estratégia Descomplicada, né, que eu trago um pouquinho desses conteúdos que a gente vai discutir aqui hoje, eu trago lá também.
Bom, para a gente começar, né, nosso bate-papo, hoje a gente fala muito de experiência do cliente, né? Customer experience, né? Com o anglicismo ali da palavra. Eu tenho um certo ali ranço quando a gente fala de experiência do cliente e me liga um alerta. Sabe por quê? Por causa do uso desse termo, né? Da banalização desse termo de uma certa forma. Porque é muito falado sobre encantamento, relacionamento, atendimento ao cliente. Isso é, né? Tudo muito bonito, tudo muito certo, mas isso é a experiência do cliente e um ponto ali é como se fosse uma ponta de um iceberg. Agora, quando a gente pensa de um outro lado, quando a gente pensa do lado da empresa, a gente tem que pensar na gestão da experiência do cliente, né? E o que que é essa gestão da experiência do cliente? É como a empresa se estrutura para oferecer a experiência do cliente. Que de um lado está o que ele sente, o que ele percebe, o que ele vê, que é a experiência dele. E do outro lado está o que a empresa cria em termos de estratégia para oferecer isso para o cliente. Isso é a gestão. E a gestão não é encantamento, não é relacionamento, não é atendimento, né? Que é muito lado ali da interação, muito lado do emocional, né? Até por isso do coração aqui. Quando a gente pensa em experiência do cliente enquanto gestão de fato, e principalmente gestão de estratégias, a gente pensa do lado cognitivo, do lado mais racional mesmo, que é como que é criado a percepção desse cliente, como que ele faz as associações através dos diversos estímulos que a empresa propõe e como que isso, né, oferece ali um resultado de emoções para esse cliente. Então a gente tem que sempre lembrar que toda essa experiência criada para o cliente é gerenciada pela empresa através do processo de ter estímulos certos no lugar certo, da forma certa, para que ele perceba e vivencie aquele momento da forma certa. Porque a experiência do cliente, né, ao contrário da gente pensar em apenas um momento ou, né, picados ali de momentos, a gente tem que considerar uma vivência, né, é quase que uma forma longitudinal desse cliente em manter o contato ali com essa empresa. Então a gente tem que pensar como que a empresa cria de fato, né, e gerencia esse relacionamento na mente do cliente. Antes de gerar emoção, ele tem todo esse processo de percepção dos estímulos e interpretação para fazer sentido na realidade dele. E é isso que a gente tem que entender quando a gente trata de gestão de fato. Então, quando a gente pensa em experiência do cliente, né, a gente pensa, né, logicamente, na satisfação dele, que é o resultado do que a empresa espera realmente atingir com todas as estratégias que ela faz, não só a satisfação, logicamente, mas a lealdade desse cliente, né, é que ele se torne ali um cliente que faça compras recorrentes, porque é aí que a empresa, né, se torna realmente mais lucrativa a partir de um atendimento, de um relacionamento, de uma proximidade com esse cliente. E isso, né, perfeito, mas isso é o lado operacional dessa experiência do cliente. Por quê? A gente tem que considerar que na empresa, né, a gente tem ali os níveis operacional, tático, estratégico, enfim, né? E esse lado operacional é o ponto ali de saída, o ponto onde a gente vai ter a entrega do produto, a entrega do serviço, a vazão realmente de toda a proposta ali de valor da empresa, né? A finalização do que ela oferece. Mas a gente tem que pensar do outro lado como gestão. E o que, que é pensar esse lado como gestão? Até mesmo antes de pensar na parte de estratégia, né? A gestão é a gente pensar em como que essa empresa se estrutura em termos de estrutura, né, organização ali de processos, pessoas, né, equipes, enfim, para que elas façam numa cadeia de valor, de uma forma integrada, né, a oferta ali para esse cliente e elas estejam aptas a manter ali uma boa interface de relacionamento com esse cliente, tanto na oferta quanto nos relacionamentos de fato, né, o relacionamento do atendimento, enfim, no serviço ali para o cliente. Mas, além disso, a gente tem que pensar em como que essa oferta, né, da empresa, ela é concebida. Como que a gente pensa nas características do produto ou serviço, porque a experiência, mais do que a gente pensar só em atendimento e relacionamento, o cliente ele está buscando o produto ou serviço da empresa. Então não adianta a gente pensar, né, só vamos ter um encantamento através do relacionamento. Isto ok, a gente precisa, mas a gente precisa da base. E o que, que é a base? A base é ter excelência no fazer bem feito a proposta de fato da empresa, que é a sua oferta, que é o produto, que é o serviço, né? A partir do momento em que a empresa não tem um produto ou um serviço de qualidade e a gente começa a pensar em atendimento e relacionamento, é quase que enxugar gelo, porque
o cliente ele não vai conseguir se contemplar, né, se completar de fato de uma forma totalmente satisfatória com aquela expectativa que ele tinha de um produto que agregasse de fato valor para ele. Então, a gente não pode esquecer que o primeiro para o cliente é o produto e serviço. Então, a gente tem que ter essa concepção da oferta muito redondinha para agregar de fato valor para esse cliente também, quando a gente fala de experiência, tá? A gente não pode esquecer disso. Até assim, o que eu vejo muito no dia a dia é essa questão de problemas relacionados, né, à insatisfação do cliente, mas geralmente não é só ali no problema do relacionamento, do atendimento, geralmente é um ou outro problema que acontece ali, né? O problema está muito antes dali. Então, por isso que a gente tem que pensar nessa organização da forma tática ali, de como que a empresa se organiza, se estrutura para ofertar isso para o cliente. E, além disso, a gente tem que pensar no relacionamento com diversos stakeholders, com diversos públicos, que é extremamente importante quando o assunto é a experiência do cliente. A gente não consegue pensar numa experiência para o cliente, né, pensando só no cliente. A gente tem que pensar no fornecedor, a gente tem que pensar no concorrente e a gente tem que pensar no colaborador, né? Afinal, o colaborador que logicamente vai ser ali o motor da empresa, ele que vai estar ofertando a essência do negócio, ele que vai estar ofertando produtos, serviços realmente ali para esse cliente. Então, ele tem que passar ali de uma forma transparente, de uma forma verdadeira, de uma forma genuína a experiência que ele vivencia com a empresa para esse cliente. A gente tem que pensar também no fornecedor, porque é uma cadeia de qualidade. Se eu não tiver um fornecedor que tenha qualidade de fato no que ele oferece, como que eu vou estar fazendo um produto de qualidade para o meu cliente, né? E concorrente, a gente vai falar um pouquinho mais disso para frente, mas é o ponto de referência, da comparação para o cliente, porque a gente tem que pensar na criação de expectativas. Agora, a estratégia, né? O que que é? Né, pensando a experiência do cliente como estratégia do negócio. É a gente conseguir fazer o pensamento disso tudo que eu falei para vocês de uma forma muito fluida, muito consistente. Então, é pensar nas pessoas, é pensar nos processos, é pensar na oferta, para daí a gente conseguir ter vazão da melhor oferta ali em termos de experiência para esse cliente. É fazer realmente com que as coisas estejam muito amarradinhas, muito alinhadas para atingir a expectativa ali mínima do cliente. Tá? Então, quando a gente fala em experiência do cliente, a gente não pode ficar pensando só em métricas, né? Só em pontos de relacionamento, enfim, até mesmo porque dado, né? Hoje a gente tem muito essa questão da cultura de dados, né? E é perfeito, e a gente precisa trabalhar com embasamento de dados para fazer qualquer ação, para tomar decisão realmente nos negócios. Mas isso quase todo mundo tem, né? É como se fosse um termômetro para medir ali se alguém está com febre. Agora, saber usar essa informação para melhorar algo na empresa, transformar realmente como base das estratégias, aí é uma outra questão, porque a gente saber fazer um cruzamento, um relacionamento das diversas variáveis para que essa temperatura lá do termômetro, da métrica, faça sentido para eu ter um diagnóstico, para eu entender o que que a empresa precisa fazer para melhorar de fato, tá? Até comentem se faz sentido aí para vocês. E aí a gente tem alguns desafios, né? Na verdade, a gente tem três grandes desafios, né? O primeiro deles é a diferença de percepção. A diferença de percepção entre o que a empresa percebe, o que ela faz em relação à experiência do cliente e o que o cliente realmente recebe, a percepção dele em relação a essa experiência vivenciada com a empresa, né? Então, a gente tem um estudo da Accenture que ele fala que 80% ali das empresas enxergam que elas entregam uma experiência muito superior para o cliente. Mas só 8% dos clientes percebem de fato essa experiência como superior. Perceberam? Aí é a questão, né, até mesmo do uso da métrica, não métrica por métrica, né, mas é até um viés que, né, o gestor tem, enfim, as pessoas da empresa têm, é como a gente está na nossa casa. Muitas vezes a gente sabe que alguma coisa está errada, mas a gente fica tão habituado, acostumado com aquilo, que olhar de uma outra forma, de um olhar mais crítico, incomoda um pouco. E aí a gente fica achando que sempre, né, tá melhor. E do outro lado, a gente tem essa percepção ali dos clientes, né, que é o que será que esse cliente está esperando como algo superior, porque ele não está percebendo o valor no que eu ofereço, né? Então, é até a gente de se questionar, será que a métrica que eu estou utilizando é a melhor métrica para eu entender realmente essa realidade de experiência do meu cliente ou não, né? O segundo grande desafio é essa fonte de dados, né? Fonte de dados tanto na questão ali de, né,
metodologia, perfil de cliente, né, utilização realmente de indicadores de experiência do cliente. Até quem me acompanha nas redes sociais, eu acho que deve perceber que eu sou um pouquinho crítica em relação à utilização ali de métricas, porque a gente não pode, né, ficar banalizando termos, até mesmo como eu estava comentando da banalização do próprio termo experiência do cliente como atendimento e relacionamento, que está longe de ser só isso, né? Mas é a gente ter ali a clareza de que, né, uma coisa é satisfação, uma coisa é propensão à lealdade, outra coisa é experiência de fato, porque aí dados, né, não mentem para a gente, né, que 74% dos gestores, eles não conseguem traduzir de fato dados de clientes em ações concretas. E aí, por quê? Né? Porque a gente tem essas métricas, né, que trazem ali alguns indicadores de resultados. E o que é indicador de resultado? É o final ali do que o cliente percebeu em relação a alguma coisa, ou é alguma coisa muito pontual ali da realidade que ele vivenciou como um todo. Só que sair desse dado frio e conseguir chegar em ação ainda é muito tentativa e erro se a gente não consegue relacionar as diversas variáveis, né? Então, muitas vezes, a simplificação de métricas às vezes, até mesmo um tiro no pé, porque ela é muito boa, mas como um termômetro para saber se a empresa está indo bem, se a empresa não está indo bem, mas não para realmente saber onde, como melhorar, porque ocasiona ali algum viés, né, de fato. E a gente tem um outro dado, inclusive, preocupante, que é a utilização realmente de dados para fazer projeto, né? Até tem um estudo que nós da RepTrack realizamos, mas também tem estudos da CB Insights, né, que eles trazem essa questão, né, do que a empresa espera enquanto, né, consultoria, enquanto projeto, e o que a consultoria pode oferecer, e aí a gente tem quase um descasamento entre as partes, né? Porque muitos consultores não usam, né, diagnósticos, estudos, projeções de fato para fazer projetos, mas porque as empresas estão muito focadas em fazer projetos, né? Quero resultado, mas a gente precisa de dados, precisa de informações para isso, né? Então, como equilibrar essa equação? E o terceiro grande desafio que a gente tem, né, é a parte interna da empresa, a própria casa, né, ali para o cliente, que é a questão dos colaboradores. A gente tem um estudo que fala que 15% dos colaboradores, eles se sentem motivados ao trabalho. Esse número é muito baixo, né? E os outros 85%. Então, essa falta de motivação também é uma falta ali de projeção de qualidade no serviço, né? E isso pode ser prejudicial para o cliente. Então, a gente tem que pensar muito nessa estrutura interna, como eu crio a melhor estrutura da experiência do colaborador para conseguir que isso seja um reflexo natural para o meu cliente, antes de pensar no meu cliente. E uma outra questão é que os gestores mesmo escutam pouco as suas equipes para tomada de decisões, inclusive tomada de decisões em assuntos que afetam as atividades ali diretas dessas equipes. Então, é uma questão que a gente tem que pensar muito, né? Como valorizar as pessoas dentro da própria empresa para que elas possam ser reflexos da experiência passada para o cliente, né? Então, vocês viram que a gente tem essas grandes dificuldades para pensar em experiência do cliente. Porque antes, né, de tudo, de pensar em experiência, a gente tem que entender que experiência do cliente, do lado empresarial, né, do lado, né, estratégico, não é a gente pensar no que ele sente, né? Isto, ok. Mas quando a gente pensa do lado empresarial, né, do lado estratégico, de fato, experiência do cliente é como a empresa faz esse cliente se sentir. Perceberam a diferença? Quando a gente percebe essa diferença de fato, né, do comando da empresa no controle da situação e no controle da percepção do cliente, é aí que a gente entra realmente naquele estalo que a gente precisa para fazer a gestão das estratégias para a experiência do cliente de fato. Tá? Mas como pensar na experiência como uma estratégia, né? Porque se fala muito em medida de satisfação, se fala muito em atendimento, relacionamento, né? Voltando naquela máxima. Mas como se estruturar realmente um negócio, né? Estratégia empresarial, né? Posicionamento da marca, das pessoas, pensar num processo ali coeso para ofertar isso em termos de valor para o cliente. Como fazer isso? Né? Hoje até se fala muito em cultura centrada no cliente. Cultura centrada no cliente, né, é uma expressão linda e maravilhosa, porém na prática a gente tem ali algumas questões que a gente tem que tomar bastante cuidado, porque uma cultura, ela não se cria, uma cultura mesmo para a gente fazer uma adaptação, uma transformação, primeiro que é um processo lento, e além de ser um processo lento, muitas vezes é um processo dolorido, porque não é apenas a gente mudar ações,
mas a mudança de cultura envolve mudança de atitude primeiro, a predisposição à ação e a mudança de comportamento. Só que isso tem que acontecer de cima para baixo, é da alta gestão. Então, se a empresa ela não nasceu de fato já com esse pensamento de eu quero ser a melhor experiência para o meu cliente, eu quero ter essa perspectiva de ser ali focado no meu cliente e fazer o melhor para ele, né, essa adaptação ela se torna um pouquinho mais, não é impossível, mas ela se torna mais difícil. Então, até se a gente pegar questões muito operacionais só, é como se fosse quase colocar um band-aid num machucado para dar ponto. Sabe? Consertar alguma coisa que vai ficar uma cicatriz que pode abrir, pode dar uma infecçãozinha ali depois, né? Porque é uma questão ali que não é tão simples assim, porque envolve muitas coisas e principalmente muitas questões que vão afetar diretamente ali o comportamento das pessoas dentro dessa empresa. Então, é por isso, né, que o nosso objetivo hoje aqui desse bate-papo é discutir quais são as variáveis ali que a gente pode pensar, né, para ter uma metodologia completa para conseguir fazer com que a experiência do cliente seja mais do que, né, questões pontuais e operacionais na empresa, mas seja uma estratégia do negócio, que a empresa realmente tenha essa predisposição de ofertar o melhor para o seu cliente, de uma forma ali muito genuína, né? Porque a gente primeiro tem que pensar, a gente tem que entender que o objetivo de todo negócio é ter o lucro. Isso é fato, né? E até por isso que esse processo de criação de uma cultura centrada no cliente, algumas vezes é um pouco mais dolorida para algumas culturas, né, para algumas empresas, porque a gente tem que pensar, ok, se eu quero chegar nesse lucro, isso toda empresa tem que pensar, né, é a base, né, do salário de todo mundo, a base do resultado financeiro ali de todo mundo, né, independente do nível, né, que se atua ali na empresa. A gente tem que pensar, esse lucro, ele vem como objetivo do negócio, ou seja, eu vou focar nele a todo custo, ou eu vou focar nesse lucro como resultado. Tem uma diferença. Sabe por quê? Quando a gente pensa nesse lucro como resultado, o nosso objetivo é atender melhor o cliente. O cliente ficando satisfeito, ele gera lucro. E ele é o resultado realmente de um processo que a gente fez. Quando a gente pensa muito no lucro como objetivo, de fato, a gente atropela o cliente. A gente atropela as equipes internas, porque o foco é gerar o resultado financeiro. Então, a gente tem que colocar isso na balança, tá? Então, por isso que essa metodologia que a gente vai estar conversando aqui hoje é como casar essas variáveis para realmente conseguir fazer essa transformação na empresa de uma forma que seja muito natural, pouco sofrida e, né, consiga fazer esse casamento de diversas questões para se chegar na melhor estratégia de fato. Até uma questão para trazer aqui para vocês de curiosidade, que como eu pesquiso esse tema de experiência do cliente, né, até não vem de experiência do cliente, porque na teoria, quando a gente trabalha na área estratégica, né, estratégia empresarial, o termo relacionado ali que a gente usa com empresas focadas no cliente é o relacionamento superior, que é o como a empresa pode ser mais competitiva com base na criação de relacionamentos, né, na cadeia ali de relacionamentos, que inclusive foi tema da minha especialização, do mestrado e do doutorado, e foi no doutorado que eu criei essa metodologia, porque eu criei ela observando uma realidade que eu demorei até um pouco para chegar ali, né, nesse ponto, porque eu queria ter um formato que pudesse ser utilizado para diversas outras empresas, né? Que a gente sabe que tem contextos diferenciados. Se a gente pegar uma indústria, é diferente de pensar num varejo, que é diferente de pensar ali num B2B, que é diferente de pensar numa prestação de serviços, enfim, cada uma tem um contexto, né? Cada um tem um tipo de negócio, cada um tem uma cadeia de relacionamento, e isso faz mudar toda a perspectiva da experiência. Mas tem um negócio, né? Tem ali um setor que é muito, mas muito crítico, porque ele depende da experiência de ponta a ponta. Vocês sabem qual é? Até quem souber, né, digita ali no chat, que é o setor da restauração, né, setor de food service, bares, restaurantes, principalmente restaurante. Então, eu fui estudar restaurantes. Por quê? Porque no restaurante a gente tem uma questão muito focada em relacionamento pela interdependência dos setores, da interdependência dos relacionamentos para o serviço ao cliente acontecer de fato. Então, eu não posso fazer uma compra mal feita com o meu fornecedor, ou seja, eu não posso ter uma seleção ruim do meu fornecedor, eu não posso ter uma negociação ruim do meu fornecedor, porque eu vou receber a ponta da carne e não vou ter qualidade no produto que eu vou fazer.
Isso não é brincadeira. Eu estudei alguns anos, né, fora, inclusive, do Brasil, né, alguns restaurantes renomados da França, para entender essa realidade. E é isso mesmo. Então, muitas vezes, se o relacionamento do fornecedor ele não está saudável, ele não está muito amarrado, isso vai refletir lá no cliente. Parece que não, mas reflete, né? Se eu tiver ali uma pessoa na cozinha que tiver num mau dia, né, não tiver de bom humor, o que vai acontecer? Eu também não vou ter qualidade no que eu vou estar ofertando para o meu cliente lá na ponta. Isso acontece também. Até muitos, né, restaurantes preferem, né, mandar a pessoa para casa, dispensar quando vê que tem algum problema, ficar com uma pessoa a menos, até colocar uma pessoa ali de reserva para trabalhar no lugar, porque sabe que aquela pessoa vai dar problema, porque contamina o clima, dá problemas de comunicação, e isso tudo reflete na cadeia de contato, né? E a questão do próprio atendimento, do relacionamento ali no momento do atendimento, desde a instalação desse cliente, até a tirada do pedido, de como esse pedido vai chegar na cozinha. E aí, por que esse setor, né, o processo ali de relacionamento se torna muito crítico? Porque tem que ter um dimensionamento de demanda muito, muito forte, né? Porque a gente tem uma questão dessa interdependência dos setores, mas também a gente tem uma questão de time, a gente tem uma questão de tempo. É diferente, por exemplo, de um varejo, que, ok, se eu fizer um pedido maior para o meu fornecedor, tiver um estoque um pouquinho maior ali, porque, ok, 2, 3 dias, uma semana para vender o que ficou parado, não vai ser um grande problema na maioria dos setores, né? Enfim, tudo tem a questão da perecibilidade ali do produto, né? Mas não tem tanto problema. Numa indústria, a gente tem essa relação de tempo um pouquinho mais tranquilo, num serviço, mais ainda que pode ser negociado, negociável ali, né? Se bem que a gente tem alguns serviços críticos por causa do processo de coprodução, né? Da relação muito próxima ali do cliente. Mas num restaurante, uma falha num relacionamento é o motivo da insatisfação ali do cliente. Então foi do estudo dessa cadeia de relacionamentos ali para a gente conseguir entender. Até eu convido vocês, sempre que vocês forem refletir, né, alguma questão ali de relacionamento da empresa, tentem pensar no restaurante, como que isso seria no restaurante? Até uma coisa que a gente conversa em experiência do cliente é a questão da departamentalização, sabe? Colocar a empresa em caixinhas, né? Uma estrutura ali muito verticalizada, né? Estruturas ali muito estancadas, vários níveis, né? Organizacionais. Para a experiência do cliente, isso é péssimo. Pode existir papéis nessas funções, né? Agora, trabalhar em caixinhas, isso faz com que as pessoas internamente se distanciem, faz com que a comunicação seja um pouco mais difícil. Quanto mais difícil é a minha comunicação, quanto pior é o meu relacionamento, ou mais difícil é o meu relacionamento, eu não vou ter ali um clima de fato de uma boa construção de cadeias de qualidades internas, um bom clima para fazer com que isso se reflita com qualidade lá na ponta lá pro cliente. Tá? Isso acontece, enfim, em todo tipo de negócio, tá? Então, até eu convido vocês a olhar esse setor com carinho, porque é o setor que a gente consegue ali, né, bater muito na tecla em relação a isso. Mas até saindo um pouquinho de restaurantes, enfim, eu trouxe um exemplo aqui para a gente discutir um pouquinho sobre a questão da experiência como um processo estratégico, de fato, para a gente conversar num exemplo que acho que é fácil para todo mundo entender, que é circo. Né? Quem nunca foi no circo, ou quem nunca viu um circo, né? Mais fácil do que a gente falar qualquer outro tipo de produto, qualquer outro tipo de marca, empresa, que às vezes, né, fica um pouquinho ali difícil da gente conseguir clarear as ideias, materializar, tá? Então eu convido vocês a refletir um pouquinho ali comigo. Principalmente tentem lembrar qual que foi a última vez que vocês foram ali num circo, né? Se foi um circo tradicional, se foi ali um circo, né, diferenciado, se foi um circo de Soleil, porque tem diferença, né? O objetivo do circo é fornecer um entretenimento. Ele é uma experiência de fato ali, né, para o público, né? Enfim, independente do tipo de circo, é o objetivo dele, né? Dar o entretenimento. Num circo tradicional, a gente vai ter ali, enfim, as diversas atividades, né, as diversas atrações, né, com os artistas, palhaços, enfim, até como a gente pode ver nessa imagem, enfim, então a gente tem essa caracterização ali na nossa cabeça, né, do que é um circo, né, do que é esse circo tradicional. Agora, se a gente para e pensa num circo de Soleil, a gente também tem essas atrações, a gente também tem toda essa questão
ali de pensar na contextualização e nos artistas, né, nas atrações que a gente vai ter como base desse entretenimento, mas a gente já na nossa cabeça já vem uma associação um pouco diferenciada. Até percebam aqui, eu trouxe essa foto de propósito mesmo para vocês verem o acabamento tanto do vestuário quanto da maquiagem desse personagem, né, desse artista e desses daqui. O que a gente vê? A gente vê um pouquinho mais de refinamento, acabamento, não estou falando nem da questão assim de refinamento de luxo, mas de detalhes, nível de detalhes que faz com que a caracterização ali daquele ator seja um pouquinho melhor, maior do que desse circo tradicional, né? Concordam? A atração, né? A gente pensar na atração, num circo tradicional, às vezes precisa até pensar, né? O circo tradicional tem atrações ali mais básicas, enfim, no Circo du Soleil tem atrações ali um pouco mais diferenciadas, se bem que isso é bem questionável, tá? Se até convido vocês a dar um Google depois, até ver alguns circos tradicionais com nível técnico, principalmente de malabarismo, né? Algumas atividades ali que eles quase que se comparam a Circo du Soleil, tanto em grau de dificuldade quanto do trabalho dos próprios artistas, né? Então existe enfim, né? Esse universo que a gente percebe que um circo tradicional não é tão, né? Enfim, profissional quanto um circo de Soleil. Mas por quê? Porque a gente criou isso na atmosfera, na nossa cabeça, mas porque existem diversas outras questões que formaram essa percepção, tá? Por exemplo, se a gente pensar na estrutura do próprio circo. Qual que é a diferença de um circo tradicional e de um circo de Soleil? Lembrando lá da última vez que vocês foram no circo, né? Num circo tradicional, a gente vai ter ali arquibancada, né? Aqui nessa foto, tá até bem arquibancada, né? Nem é aquele tablado de madeira, né? Que a gente senta, fica ali meio desconfortável, né? Isso aqui já são cadeiras mais ok. A gente tem o picadeiro no meio, a gente tem uma iluminação um pouco estourada, percebam, esse estourada, né? A gente tem ali algumas estruturas aparentes no meio, ok? Então, essa que é a estrutura do circo tradicional. E a estrutura de um circo de Soleil? Também é um picadeiro, também é redondo, só que muda. Muda o quê? Muda uma poltrona estofada, muda a iluminação mais difusa, não tem nada estourando, muda, né, não tem aquela presença, na maioria deles, daquelas estruturas que atrapalham a visibilidade, se bem que em algumas tem, né, mas aqui, por exemplo, nessa imagem, não tem, enfim, né, essas estruturas que atrapalham ali, de uma certa forma, algumas pessoas, e isso, gente, não é uma questão de pensar no luxo. Então, até uma atenção que a gente tem que ter. Quando a gente pensa em experiência do cliente, é fácil a gente pensar muitas vezes na indústria do luxo, ou algumas questões ali que levam, né, a gente pensar, opa, né, mas aqui é poltrona vai ser mais caro por causa disso, ou é mais luxuoso? Não, não é essa a questão. É que quando a gente trabalha com experiência, a gente tem que entender o que o cliente busca como experiência, como vivência desse momento. Como a gente está falando de entretenimento, a gente tem que pensar em como que eu vou fazer que essas pessoas realmente recebam a diversão da melhor forma possível. E para receber essa diversão, a gente tem que lembrar que as pessoas, para terem atenção, elas precisam estar confortáveis. E estar confortáveis é estar com uma luminosidade ok, é estar num ambiente ok, é não estar com vontade de ir no banheiro, é não estar, enfim, desconfortável em relação a quase nada. Porque aí elas vão ter um grau de atenção maior em relação ao que está sendo proposto ali de atividade de fato. Até mesmo se vocês estiverem um pouquinho desconfortáveis aí na casa de vocês, no escritório, enfim, né? O nível de atenção baixa. Isso é normal, é fisiológico. E quando a gente pensa em experiência do cliente, a gente tem que pensar quais são os estímulos que eu vou estar selecionando para ofertar isso para o meu cliente, para que ele perceba, para que ele tenha atenção direcionada ao que eu quero que ele perceba, né? No caso do circo, né? É a atração principal. No caso de uma empresa que vai estar vendendo produtos, é direcionar a atenção para os produtos de uma forma específica, é direcionar para um setor de uma forma específica, é direcionar para alguns artefatos ali que façam mais sentido para aquele relacionamento. Estão percebendo essa questão? Além disso, se a gente pensar um pouquinho no processo ali de decisão de compra, pagamento, né, negociação aqui, num circo tradicional, como que vai ser esse processo? Provavelmente o caminhão, né, de som, o carro de som vai passar na frente ali da casa das pessoas, elas vão ficar sabendo sobre o circo, ou vão passar ali na frente, ou vai ter
é, enfim, um burburinho, né, um folder ali na escola das crianças, e vão ficar sabendo desse circo. E no momento de, por exemplo, né, um sábado, né, um domingo, opa, o que a gente vai fazer depois do almoço? Tem essa coisa de falta, muitas vezes, de um planejamento maior para ir ali para o circo. Inclusive, a compra do ingresso acontece onde e quando? No trailer, né? Enfim, ali estruturadinho, bonitinho, mas é um trailer do lado da tenda do circo antes de começar o espetáculo, certo? E ali com um preço relativamente ok, acessível. Agora, se a gente parar para pensar na lógica do Circo du Soleil, a compra é muito antecipada. É aquela compra que as pessoas ficam sonhando em fazer. É aquela compra que as pessoas se torna quase que um evento. Vamos comigo, vamos estruturar assim, vamos para outra cidade. Algumas pessoas viajam, inclusive, para ir no espetáculo. Enfim, tem essa compra antecipada, tem a questão ali de vou escolher o meu lugar para ficar, né? Eu vou pensar ali em todo esse processo, né, de relacionamento ali da compra de fato, porque para mim já é uma experiência esse momento de decisão de fato em estar indo num Circo de Soleil, né? Porque é uma experiência diferenciada. E até percebam, vou até abrir um parêntese aqui. Quando vocês foram ou vão num circo tradicional, provavelmente vocês vão chegar lá na segunda-feira no trabalho de vocês ou na família de vocês. Para as pessoas mais próximas, vocês vão comentar ali como algo normal, como algo habitual. Agora, num circo de Soleil, vocês não vão fazer a questão de fazer foto, falar, mas assim, ficar quase que a semana inteira falando. Sabe onde eu fui? Porque ele agrega um valor em relação ao que foi vivenciado também. E eu já explico para vocês o porquê. Num circo tradicional, o relacionamento também, ele acontece no momento do espetáculo. Então, acontece o espetáculo, acontece o relacionamento ali entre o circo e os espectadores, né? Entre os atores, né? Os artistas, enfim, né? E a plateia. É nesse momento que acontece a interação. No Circo de Soleil, a gente tem uma interação um pouquinho mais personalizada e mais próxima. Então, a gente tem a questão da personalização de produtos, né? Produtos ali, artefatos que vão fazer com que aquela lembrança daquele momento possa ser vivenciada em momentos posteriores, porque isso reforça o relacionamento com a marca, não necessariamente só com o evento, né? Só com aquele momento de fato, mas é para aproximar o contato com a empresa. Além disso, né, a questão ali deles terem uma personalização, né, em todo um contato ali com um público específico, que vai comprar ali ingressos para comprar, para sentar um pouquinho mais na frente, vai ter estacionamento VIP, né, enfim, vai ter ali drinks, comes e bebes, interação com os próprios artistas, porque eles querem criar um relacionamento, uma atmosfera mais próxima para valorizar ainda mais o que eles oferecem. E por que eu estou trazendo tudo isso para vocês? Porque para sair um pouquinho de produto, serviço, claro, né? Sair ali do convencional, mas porque o Circo de Soleil adora esse exemplo, porque ele não. A gente não trabalha na atmosfera de circo vendendo, né, o espetáculo. As pessoas não vão comprar o espetáculo, elas não vão comprar a diversão, elas não vão comprar as atrações em si. Diferente de um circo tradicional. Num circo tradicional, normalmente, né, você vai perguntar para uma criança por que ela vai no circo, ou por que você quer ir no circo? Ela vai falar, porque eu quero ver palhaço, porque eu quero ir ver o Globo da Morte, enfim. No Circo de Soleil é diferente, porque o que as pessoas compram, o que as pessoas querem é a experiência. É a vivência em contato com a marca. Então, perceberam a diferença? Só que para chegar nessa questão de ser realmente um negócio de experiência, né, de ter todo esse, não é nem glamour, gente, é a questão da vivência da experiência de ponta a ponta do cliente, é ter esse foco realmente num relacionamento melhor com esse cliente. Vocês viram que tem diversas questões que foram pensadas, inclusive muitas que nem dá tempo de comentar aqui, porque ele é um case completo, né? Então, a gente pensar no Circo de Soleil como experiência realmente do cliente, é a gente pensar na base mais genuína de utilizar a estratégia do negócio, de como fazer o negócio se transformar na melhor experiência para o cliente. Porque eles pensaram na fórmula exata de como tá criando a experiência, que é como eu vou estar manipulando, parece um termo forte, né? Mas a gente lembrando que do lado empresarial, do lado estratégico, a experiência do cliente é como eu estou controlando os estímulos para que o meu cliente perceba o que eu quero, como eu quero. Então, é saber controlar os estímulos de atenção
para que a interação, que o relacionamento com esse cliente, ele seja o mais natural, o mais genuíno e em direção ao que eu quero que ele realmente perceba. E isso eles fazem muito bem e como base da diferenciação realmente do negócio. Então, percebam que, né, que a gente não falou de atendimento, a gente não falou de relacionamento como serviço ao cliente, mas a gente falou de estratégia de negócio. É como pensar o negócio de fato para que ele seja, né, transposto ali numa atmosfera que para o cliente seja a melhor experiência, a melhor vivência em contato com a marca. Então, no Circo du Soleil, assim como nas diversas empresas que trabalham essa questão de foco na experiência, foco na excelência para o cliente, a gente tem a experiência como marca, como processo de compra e como entrega e relacionamento. É sempre isso, é pensar como que a marca realmente, né, faz sentido nessa gestão da experiência, nesse processo de experiência, nesse processo de vivência do cliente, como que é o processo de decisão dele em torno ali dessa, né, dessa compra, dessa experiência com a empresa, e como que a entrega, o relacionamento, a interação de fato ali com esse cliente para que ele se torne leal, né, e chegue ali no objetivo do negócio. Então é isso que a gente tem que pensar. Então, a experiência do cliente, né, é mais do que a gente só pensar em canal de contato, muito mais do que a gente só pensar em atendimento, relacionamento, métrica de satisfação, enfim, porque experiência do cliente, de novo, vou frisar, é processo. É vivência. E o que, que é esse processo, é vivência? É a gente pensar realmente como, né, fazer ali o processo de criação de experiência, que é o como que eu vou criar expectativa, como que eu vou fazer uma entrega de valor alinhada para o cliente e como que eu vou proporcionar isso através das emoções. Tá? Porque toda experiência, ela só é experiência porque ela teve uma expectativa, tá? Então, até é uma crítica que eu faço muito para as métricas, que uma métrica, né, de experiência só vai medir experiência quando considera a expectativa. Se eu não considero a expectativa, eu estou considerando um ponto final que está longe de ser experiência, mas é só uma pontinha ali do iceberg, satisfação, propensão à lealdade, enfim, né, e outros. E aí a gente tem a questão, né, de que a gente tem que pensar nessa perspectiva de como criar vontade para o cliente, porque é isso que é criar expectativa. Como que eu vou entregar a verdade para esse cliente no processo ali de compra de fato, né? Como que ele vai perceber o valor, né? E como que eu vou proporcionar e entregar esse valor para gerar relacionamento. Isso que é eu pensar a experiência e é isso que eu pensar a experiência como estratégia de fato na empresa. Então perceberam que a gente está ficando, né, até longe ali do mais do mesmo, né, em relação à experiência. Então entender essa experiência é entender a experiência como inovação, comportamento e estratégia. Por quê? A gente trazer essa questão ali de que experiência tem inovação é porque a gente tem que pensar que a partir do momento em que a gente tem uma forma de pensar diferente, a gente está abrindo um espaço na cabeça do consumidor que é mais fácil para ele fazer novas associações e criar novas vivências. E com isso, logicamente, ele vai ter novos pontos de associação, melhor relacionamento ali com essa empresa, melhor relacionamento com essa marca. Então, é saber como criar, como mobilizar e como agir para o novo. E a inovação é a base também para a empresa estar predisposta e aberta para a mudança. Se não existir essa abertura para a mudança, não existe a transformação. E a gente tem que pensar no comportamento, que é o comportamento não só do cliente, mas comportamento interno das equipes, quem faz, como engajar de dentro para fora nesse processo realmente de criação de valor. E é pensar a experiência, né, como estratégia, porque é pensar em todo esse processo de criação de valor, mas de uma forma integrada em toda a cadeia realmente de valor, desde o fornecedor até chegar no cliente e pensando sempre no longo prazo. Quando eu penso no curto prazo, eu penso no operacional, aí eu penso em relacionamento, atendimento de uma forma pontual. É como eu estava falando, é colocar um band-aid num machucado desse tamanho que precisa dar ponto, né? Então, quando eu penso em estratégia, eu penso a longo prazo. Como que eu vou estruturar, de fato, tudo que eu faço para, né, oferecer ali o melhor para o cliente, a melhor experiência para ele? Então, como se a gente pensasse no iceberg, né? No iceberg, a gente pensa ali atendimento e relacionamento como a ponta, que é a ponta de contato, é o que ele vê, e o erro está a empresa pensar que, né, é essa ponta de contato, enfim, porque é o mais fácil, porque ali é o que a empresa vê, que é o lado mais operacional. Quando a gente pensa, né, um pouquinho mais a fundo nesse iceberg, a gente tem as ações de marketing, que vão sustentar o que a gente vai estar ofertando em termos de atendimento e relacionamento. Mas antes disso, a gente tem uma base ali
que é uma base forte de como que eu vou estar criando os processos, estruturas, pessoas, né, através do service design, e como que eu vou estar estruturando os ambientes de relacionamento através do servicescape, né, que são os estímulos ali direcionados para causar ali sensações, emoções de fato nesse cliente, para que ele perceba o que eu quero da forma que eu quero. Porque isto tem que ser a base, né, de tudo que eu vou estar oferecendo na estratégia do negócio, que é como que eu vou estar alinhando tudo que a empresa faz realmente para chegar no cliente. Então, é por isso que a gente precisa pensar na experiência como uma estratégia, né? Parar de pensar em caixinhas, parar de pensar em situações ali muito pontuais e começar a englobar como um todo. A partir do momento que a gente pensa experiências em caixinhas, voltando lá no exemplo do restaurante, né, da onde surgiu inclusive a metodologia que eu vou mostrar para vocês. Quando a gente pensa um restaurante em caixinha, ele não funciona. Se eu penso só no atendimento ao cliente, eu não tenho prato. Se eu penso só no prato, eu não tenho serviço. Se eu penso só ali nesse serviço, eu não tenho um processo de compra que vai ter os melhores ingredientes. E tudo isso tem que estar casado numa fluidez absurda, porque tem que acontecer num movimento muito rápido para tudo isso chegar para o cliente, né? E assim, não pode ter erro. Realmente não pode ter erro. Então, a gente tem que pensar na experiência de uma forma mais ampla. Porque hoje, quando a gente fala em experiência, a gente pensa geralmente ali em 3 pontos principais, né? Principais em termos ali de soluções, dados, informações, que é a gente pensar na reputação online, né, ali antes da compra, é a gente pensar no atendimento, relacionamento, processos, e é pensar em satisfação. Só que isso está longe de ser só a experiência. A experiência é um processo que envolve ali todo, né, uma jornada de fato ao longo do processo de decisão de compra desse cliente, que vai desde a criação da expectativa dele, né, da motivação da compra e como que isso é estimulado através da marca, através da comunicação, até lá no final, né, a percepção de qualidade dele, né, a experiência percebida, o que ele vivenciou de fato, e é tudo isso de uma forma muito amarrada. Então, quando a gente pensa em experiência como estratégia, a gente tem que ter isso como uma big picture mesmo, né, ali antes, durante, depois da compra, de uma forma muito casada, porque é o alinhamento de tudo isso que vai ocasionar a satisfação e, consequentemente, a fidelização, a lealdade desse cliente, que é o que a empresa espera, que a empresa precisa de fato. Porque a satisfação só acontece quando não existem pontos de quebra no alinhamento da entrega para o cliente. Então, a insatisfação acontece quando existe ali um momento de quebra em alguma estratégia que a empresa faz, porque ela criou uma expectativa que não foi entregue. É a questão da ação e reação. A empresa fez alguma coisa que não gerou aquela interação como ele queria, prometeu alguma coisa que não cumpriu de alguma forma, né? Então é aquela questão da atenção, interação que não tem ali uma ligação muito legal. Então, por isso, para a gente pensar nesse alinhamento, né, em toda essa questão de cadeia, a gente tem que pensar antes da compra, desde o posicionamento da marca, através do branding, promoção e comunicação realmente, porque vai estar estimulando esses clientes. A gente tem que pensar na atração e reputação online, na influência social e digital, que é quem fala, como fala, porque tudo isso vai causar atratividade de fato para os clientes. Durante a compra, a gente tem que pensar desde a questão ali da fachada, estrutura física, o visual, independente se é físico ou online, porque é ali que vai estar criando uma proximidade ou um distanciamento daquele cliente, né? Uma questão de identificação dele, saber se aquilo faz parte da realidade dele ou não. É uma questão de organização de processos, uma questão dos estímulos sensoriais que vão estar envolvendo aquela compra, né? O alinhamento de produtos, serviços e preços adequados em relação à expectativa ali do que ele espera receber como melhor entrega para ele, é ter um atendimento bom, né, de excelência, e percebam que o atendimento é só uma bolinha nesse processo, né? É a questão do check-out, né? A forma de pagamento, a forma de negociação, o ambiente de negociação e relacionamento, porque tudo isso influencia na capacidade de resposta que a empresa está ofertando de fato e o atendimento da expectativa que foi criada antes através da comunicação. E depois da compra é o que a gente pensa para criar o relacionamento de fato com esse cliente. Então, é as satisfações e emoções, mas não em termos de resultado, mas em termos de como a empresa utiliza esses dados e como que ela vai estar mensurando isso ali do seu cliente. É como que ela vai estar estruturando ações pós-venda, né, para
fazer ali o sentido em novas compras para esse cliente e a manutenção do relacionamento em torno da compra que ele fez. É criar programas de fidelidade que ele se sinta realmente, ele sinta interesse e se sinta valorizado em manter o relacionamento com a empresa. E é ter, né, recompensas, benefícios que façam com que ele realmente permaneça na base ali de clientes da empresa. Então, isso é pensar, né, no todo ali de como que eu vou estar estruturando um alinhamento de todas as estratégias que a empresa faz para ofertar excelência e ofertar a melhor experiência para o cliente. Então, é pensar desde como que existe a questão da lembrança e da comparação que esse cliente faz antes da compra, como que ele vê a conformidade, como que ele cria confiança e como existe o laço ali de empatia, de fato, entre as partes durante a compra. E aí eu pensar depois da compra, como que inicia esse relacionamento e cria o comprometimento que a empresa tanto espera. Então, essa que é a metodologia que, né, eu desenvolvi ali na minha tese, que hoje é a base da RepTrack, e é ela que a gente vai estar conversando, né, de uma forma ali bem pontual, bem estruturada durante o curso Estratégia e Experiência do Cliente, que começa na semana que vem. Inclusive, para a gente pensar em tudo isso, a gente tem que aumentar um pouquinho esse processo, porque quando a gente pensa nesse ciclo de estratégias para a experiência do cliente, né, de novo, a gente pensa em como criar a vontade antes da compra, como entregar verdade, né, ali durante a compra, o alinhamento realmente da proposta da empresa, e como proporcionar valor depois da compra, que é o que eu estava falando ali para vocês. Mas eu tenho que ter uma base concreta disso. Que o que é a base concreta? É eu pensar aqui do lado amarelinho, né, em como que eu vou estruturar a experiência do colaborador para sustentar essas estratégias. Então, é eu pensar nas pessoas. Como que eu vou ter pessoas inovadoras e engajadas de fato para oferecer a melhor experiência para o cliente? Quais são os comportamentos que eu tenho que ali ter na minha empresa para que realmente ela consiga fazer um processo de transformação para essa melhor experiência do cliente? Então, é fazer a empresa pensar na orientação para o mercado, não para o cliente, atenção. Quando a gente fala de estratégia, a gente tem que pensar sempre no mercado, inclusive porque eu tinha falado ali para vocês dessa questão da comparação com o concorrente, no foco no longo prazo, no relacionamento interfuncional das áreas, porque sem isso, né, uma estratégia de experiência não para em pé. E a gente pensar só no foco do cliente, o foco do cliente, inclusive, está dentro de orientação para o mercado. E a gente pensar só naquela questão muito operacional. Tá? E a gente pensar também na questão da qualidade dos relacionamentos, é ter uma liderança ali muito orientada, né, para um bom relacionamento com os seus liderados, uma boa troca entre as partes, é o fazer com que isso tenha um sentimento de pertence na empresa, para que eu tenha a base para construir essas estratégias. E depois dessas estratégias, eu tenho que pensar como que eu vou transmitir isso, eu vou fazer toda a manutenção disso, né, através de algumas questões. Por exemplo, já pensando no ESG, pensando na questão da sustentabilidade, da responsabilidade social, porque a gente tem que pensar que isso, ok, é base ali da empresa, a proposta da empresa, mas já é gancho de avaliação real, de fato, da qualidade da experiência do que a empresa oferece para o cliente, porque a empresa é um gancho realmente da possibilidade do cliente conseguir ele ajudar de alguma forma na sociedade. Então, ele vê o que a empresa oferece como valor através disso, mas também ele vai estar buscando, né, de uma certa forma, uma experiência diferenciada frente a essa proposta da empresa. E vai estar vendo coerência também na entrega que a empresa está propondo para ele diante disso. A gente ter a questão da inteligência artificial, tanto para o uso de dados, para o uso de estratégias, para o uso de experiências, mas de uma forma muito consciente, né? Não por mais do mesmo, ou modismo, né? E além disso, é a gente pensar ali na nossa cereja do bolo, que é a cereja do bolo da metodologia, que é pensar nos riscos estratégicos. Por quê? Quando a gente pensa em experiência do cliente, a gente tem um problema quando a gente pensa em problema. Todo mundo hoje pensa em eu vou corrigir problema, né? Porque isso está gerando insatisfação. A grande questão é que quando um problema acontece na gestão da experiência do cliente, ele já é um rompimento da excelência. E todo rompimento dessa excelência, né, para o cliente, já gerou insatisfação, já gerou prejuízo para a empresa, seja prejuízo financeiro, prejuízo de marca, né, problemas ali relacionados ao processo realmente de entrega para esse cliente. Então, a gente não pode pensar em problema. Para ter gestão de experiência, a gente tem que pensar em antecipar problemas, que é pensar em risco, é pensar em como que eu vou
estruturar realmente a minha empresa para ela ser apta para evitar que esses problemas aconteçam. Então, é pensar em risco de demanda, risco competitivo, risco de competência, né, riscos internos e externos, para evitar isso. Porque o final disso é, de fato, a empresa conseguir controlar, né? E eu estou falando de fato, né? A empresa que trabalha como um negócio de experiência é aquela empresa que consegue ter controle da qualidade percebida, da satisfação e da lealdade, porque ela sabe os estímulos que ela está fazendo, o que ela vai desencadear e como isso vai ficar muito alinhado na relação de atenção e interação ali do seu cliente. Tá, então, vocês estão vendo que a experiência do cliente, para a gente pensar de uma forma estratégica, é diversas questões, né? São muitas variáveis ali juntas para que isso realmente gere essa experiência e um foco em melhoria contínua de fato no negócio, tá? Então, é por isso que eu convido vocês a participarem, né, a partir da semana que vem, né, que começa o curso, do curso Estratégia e Experiência do Cliente, que eu vou estar ministrando na PUC-Rio. Esse curso é o curso que ele trabalha, de fato, em como criar uma empresa focada ali na melhor experiência para o cliente, porque é a base da gente pensar de uma forma estratégica. Então, nosso objetivo ali no curso, né, é apresentar não apenas conceitos, ferramentas, aplicações, mas trazer esse overview com diversos insights e um foco muito prático, porque o foco é sair já com um projeto, né, pronto para vocês colocarem em prática na empresa, para pensar o que eu tenho que fazer na minha empresa para transformar ela realmente na melhor experiência do cliente, né, sair daquele mais do mesmo, né, de pensar atendimento, relacionamento, métrica de satisfação e vamos fazer transformação. Vamos pensar de uma outra forma que a gente consiga realmente ter resultados no longo prazo. Por isso, né, esse curso ele está estruturado ali em 4 módulos nessas 3 semanas. São 3 semanas que na primeira semana eu vou estar trabalhando toda a parte de estratégia, cultura, experiência para o cliente e o DNA da experiência, que é a parte de como que eu vou estar criando experiência através da experiência do colaborador, como que eu vou estar organizando a casa, né, para receber o cliente de fato. Depois, na segunda semana, onde a gente vai estar trabalhando o ciclo de estratégias da experiência do cliente, que é todo aquele ciclo de estratégias com a metodologia da RepTrack, que é o antes, durante, depois da compra, de uma forma bem detalhada para vocês saberem o que fazer, como fazer, tá? Para alinhar de fato expectativa, entrega e relacionamento. E na última semana é onde a gente vai estar trabalhando ali com um processo de prevenção de problemas e a elaboração do projeto, tá? Então, através de aulas tanto, né, com base em teoria, muitos cases, né, eu trago cases diferenciados, né, saio do exemplo que todo mundo fala para trazer exemplos ali mais reais para todo mundo conseguir realmente se inteirar do que é uma experiência para o cliente, né, não é só a questão do lúdico, não é só a questão de sair totalmente da casa, mas é a questão da gente ter alinhamento, né, ter processos ali muito alinhados e coesos na percepção de qualidade desse cliente. Além disso, tem um processo de avaliação, autocrítica da empresa que vocês trabalham, para no final ter a elaboração do projeto. E o que é esse projeto no final? É conseguir construir esse framework, que inclusive é esse que está aqui atrás, aqui, que a gente faz ali todo o pensamento estratégico em torno da criação de uma empresa de experiência. Então, convido vocês para participar do curso que começa no dia 16, né, com a carga horária de 18 horas, é um curso online ao vivo, então ali com muita troca, né, então a gente faz um bate-papo bem bacana para ter realmente essa relação do que fazer nas empresas, como pensar de uma forma diferenciada e completa a experiência do cliente, realmente como gestão de estratégias para o negócio, tá? Então fica o meu convite para vocês participarem, vocês podem dar um flash nesse QR Code, já cai ali na página das inscrições, tá? Então é um curso bem bacana, que inclusive eu faço um outro convite, né? Venha, conheça o curso, gostou do curso, leva para a empresa de vocês, né? Na RepTrack a gente tem o curso de formação executiva, educação executiva, né? Então a gente pode levar de uma forma ali legal para vocês na empresa, mas com o pessoal da PUC-Rio também, tá? Então, tem essas duas questões ali que vocês podem estar estudando, mas convido vocês para vir conhecer mais a fundo dessa metodologia, de uma forma de pensar que realmente é disruptiva e mais integral, mais sistêmica, para a gente sair realmente das caixinhas e pensar na criação de experiência como estratégia, tá bom? Então, agradeço a presença de todos, né? Agora vamos às perguntas, às questões, enfim. Caso vocês queiram entrar em contato, né? Eu deixo aqui meu e-mail, meu WhatsApp,
né? Sintam-se à vontade para vocês entrarem em contato, assim como, né, ali através dos canais oficiais da própria PUC-Rio, através do curso, enfim, convido vocês para a gente continuar esse bate-papo em outros meios.